Cara, hoje eu quero falar de uma coisa que tá muito na moda e eu não vou falar mal, prometo. Cara, esse diabo desse morango do amor. Cara, na real que isso virou uma febre, né? Todo mundo querendo consumir e nada mais é do que um morango envolto por brigadeiro branco e depois caramelizado. Açúcar, açúcar e um morango. Basicamente é isso. E aí eu comecei a pensar sobre como a gente é muito moldado por aquilo que a gente recebe em rede social. Essas trends que acabam virando modinha e todo mundo quer acompanhar. Isso eu não estou falando de modo pejorativo. Todo mundo quer se sentir incluído, todo mundo quer fazer parte das coisas que estão acontecendo. Então, esse rolê do morango do amor mostra um pouco disso, por exemplo. Quando a gente se pergunta, né, por que será que essas tendências se tornam algo tão importante, algo tão viral e algo que começa a fazer parte da nossa vida? E se a gente não faz parte daquilo, a gente acaba se tornando um estranho para as outras pessoas. Se você perguntar para alguém, todo mundo vai saber o que é o morango do amor. Se alguma pessoa não souber o que é o morango do amor, ela provavelmente estava em coma nos últimos 2 meses, ou sei lá, ela voltou do espaço faz pouco tempo. E o rolê é que essa questão das trends, ela não é algo atual. Então não foi algo que veio com as redes sociais, que veio com a tecnologia. Trend existiu desde sempre. Então, por exemplo, quando a gente tinha os Tazos que vinham dentro de um chips, todo mundo queria colecionar Tazos, todo mundo queria ter aquilo. Inclusive eu tenho bastante ainda colecionáveis dessa época, eu vou colocar aí pra vocês verem. E não apenas a questão dos Tazos, mas por exemplo, lembra quando rolou aquela parada dos ioiôs da Coca-Cola? Ou quando o Tamagotchi se popularizou bastante, todo mundo queria ter um Tamagotchi pra cuidar e tudo mais. E esses brinquedinhos que a gente tinha em geração de 90 dos anos 90 vai saber do que eu tô falando. E desses colecionáveis que geravam essa mesma sensação de que todos os meus amigos têm esse ioiô, esse brinquedo, e eu preciso ter também, porque senão eu não vou fazer parte da galera, sabe? A diferença é que hoje as redes sociais amplificam isso de uma maneira muito monstruosa. Então, se você não consumiu o Morango do Amor, meu Deus, como assim você ainda não participou dessa grande efervescência que está acontecendo, sabe? Então, você não provou ainda, você não deu o seu parecer, se é bom ou se é ruim. Parece que você fica deslocado se você não fizer isso, e isso é amplificado, porque você abre o seu Instagram, você abre o YouTube, você abre o TikTok, sei lá, todo mundo vai estar falando disso. Todo mundo vai estar falando dessa coisa. Então não tem como você introduzir uma outra coisa, um assunto, algo diferente, porque vai estar todo mundo falando daquilo. Então, inclusive nesse vídeo aqui eu tô falando sobre isso. Eu pensei em gravar milhares de outras coisas, mas eu pensei, cara, tá todo mundo falando sobre isso. Não faz sentido eu lançar uma outra coisa falando sobre uma outra parada aleatória, porque as pessoas vão simplesmente me ignorar e elas não vão não só consumir o meu conteúdo, mas também elas não vão debater, elas não vão comentar, porque o interesse de agora é uma outra coisa. Claro que a gente não pode deixar isso pautar tudo que a gente faz, mas de certa forma o YouTube e vídeos pro YouTube, eles têm essa coisa de o pessoal quer o que tá no momento, a novidade do momento. Então essa questão, né, de as redes sociais amplificar isso, essa sensação, essa coisa de ficar de fora é algo que prejudica bastante a gente, né? Tem até o termo, né, que eles chamam de FOMO, né, Fear of Missing Out, né, o medo de ficar fora de algo importante. E aí a gente esquece e a gente não percebe porque como a gente é lançado de trend em trend, sabe? Tipo, agora é o morango do amor, daqui a pouco vai vir uma outra coisa que vai substituir o morango do amor e que vai ser o que todo mundo vai estar falando. Isso cria uma escassez que a gente não percebe. E ajuda a aumentar essa questão do desejo e da pressão social por eu ter aquilo. Então, se eu não provar esse doce agora, eu vou perder esse momento, eu vou perder o timing do momento. Então, se daqui a 3 meses eu chegar e falar assim, gente, provei o morango do amor, ninguém vai me dar atenção, sabe? Tem essa coisa da atenção também. E isso acaba gerando uma corrida no nosso coração, no nosso desejo, e essa compulsão coletiva de que tá todo mundo querendo consumir isso agora. Acaba que as redes sociais começam a definir bastante, mas agora de maneira mais incisiva, aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente consome e aquilo que a gente quer. Claro, isso não é novidade, mas a gente começa a perceber, por exemplo, como a rede social começa a atuar como uma curadoria daquilo que a gente passa a querer. Sabe, eu não tenho mais a chance e a possibilidade de conhecer novas coisas por meio das redes sociais, sabe? Porque tá todo mundo falando da mesma coisa. A rede social, que antes era algo que popularizava coisas que eu não conhecia, hoje ela se concentra em popularizar coisas que já estão populares, sabe? E às vezes a gente nem percebe que isso é uma construção social muito bem orquestrada, sabe? Uma coisa muito bem feita para que a gente simplesmente consuma o morango do amor e pague R$ 20 numa parada que não vale R$ 20, mas nem a pau. Cara, se você procurar no Google o morango do amor, ele já tá na Wikipédia. E aí eu abri a Wikipedia, e aí eu notei que esse negócio já tá rolando há muito tempo,
sabe? É uma parada que começou lá em 2020, na Bahia, se popularizou depois, sabe? Durante a pandemia e tudo mais. Tem toda uma história aí do Morango do Amor. E aí ele popularizou agora mais, assim, né? Mas é uma parada que já acontece há mais de 3 anos, sabe? Só que aí agora, né, em julho desse ano, cara, houve uma explosão massiva, assim. Então, se você procurar aí no Google, houve um aumento de, tipo, mais de 1000% nas buscas, tipo assim, em menos de uma semana, sabe? E, inclusive, os pedidos no delivery, assim, aumentaram cerca de, tipo, 2 a 3 mil% também. Cara, é bizarro notar como essa popularidade, sabe, de uma tendência simples, sabe? Um morango envolto num brigadeiro e caramelizado, virando um fenômeno cultural e econômico bizarro, né? De proporções que a gente não imagina. Por um lado, a gente tem essa questão de essa pressão social e do consumo e etc. Por outro, a gente tem uma galera que consegue, tipo, manter a vida e ganhar uma grana com isso e se manter. Então eu vi a história de uma doceira que ela, cara, conseguiu manter o meu negócio graças a essa febre do morango do amor que teve em julho desse ano, né? E acaba que a gente para pra olhar o lado negativo, mas tem um lado positivo também, né? Eu também não tô querendo fazer juízo de valor de, nossa, meu Deus, pare de consumir morango do amor e não seja uma pessoa que vai pela onda e a tendência. Não é isso que eu tô propondo aqui, mas simplesmente tô aqui falando e vocês estão me ouvindo, e é isso aí. E falando um pouquinho do meu trabalho, por exemplo, eu sou jornalista e, cara, isso pauta até mesmo o jornalismo. Então, às vezes, eu vejo que as pessoas começam, por exemplo, quando a gente posta coisas e notícias sobre o morango do amor, as pessoas começam, nossa, vocês estão sem notícia, nossa, vocês estão, sabe, querendo surfar na onda. Claro, a gente é jornalista, cara, a gente vive disso, a gente vive de likes, a gente vive de visualizações, então a gente vai surfar na onda. Mas se a gente está surfando na onda é porque você, leitor, e milhares de outras pessoas estão interessados nisso no momento. Então isso gera milhares de pautas relacionadas a isso. Então a gente vai ter pauta de saúde, porque os dentistas vão fazer um alerta sobre o consumo do açúcar, porque é um doce extremamente doce. Vai ter questões econômicas, por exemplo, como empreendedores que conseguem se manter porque apostaram no doce. Enfim, a gente vai ter inúmeras pautas que a gente pode tirar disso, sabe? O preço do morango vai subir porque agora todo mundo tá comprando morango para fazer morango do amor. Cara, olha a quantidade de coisas que pode ser feita simplesmente a partir desse tema. Enfim, isso faz a gente pensar bastante. Então, a gente começa a pensar, será que eu tô consumindo as coisas simplesmente porque elas aparecem para mim ou porque eu desejo consumir? Sabe? É óbvio que elas, sabe? É óbvio que a gente consome porque aparece pra gente, porque sabe? De que forma eu simplesmente, né, no fundo da minha cama, iria pensar, nossa, gostaria muito de comer um morango envolto num brigadeiro envolto em caramelo. Isso é uma demanda gerada pela sociedade, gerada pelas redes sociais, saca? Mas aí o que a gente tem que parar pra pensar é assim, será que eu tô com medo de ficar de fora? Será que eu tô com medo simplesmente. Tipo, cara, eu não gosto de morango, sabe? Então, tipo, será que eu vou comer só porque eu quero ficar dentro, né, da trend do momento? E aí a gente começa a pensar, né, como a gente mantém a nossa autenticidade nas redes sociais, né, como é que a gente consegue manter a nossa essência e manter aquilo que a gente é, aquilo que a gente gosta, se eu tô sendo sempre bombardeado com milhares de coisas que são feitas para que eu goste, sabe? E eu não tô aqui pra ficar incentivando o consumo consciente ou apoiando quem faz o morango do amor. Eu só tô aqui pra falar, eu tô aqui pra refletir, eu tô aqui pra simplesmente colocar pra fora o que eu tô pensando nesses últimos dias. Então, se você teve alguma experiência com o morango do amor, se você pensou e refletiu sobre isso também nos últimos dias, comenta, curte o vídeo e se inscreve no canal aí pra seguir o meu trabalho, seguir os meus vídeos e, enfim, ver mais vídeos como esse de eu sentado falando qualquer bobagem.